Fala, jovem! Tudo na bênção? Estamos aqui mais uma vez com o podcast Vamos Pra Cima. Hoje estamos aqui nos sentindo assim muito honrados. A presença dele, um missionário, Lucas Brito. O Lucas já esteve aqui com a gente no nosso culto geral, aqui ministrando a palavra. Foi um tempo assim precioso e hoje o Senhor nos deu aqui a honra. O Lucas vai estar com a gente. Tem muita experiência, é um missionário de 23 aninhos, e a gente vai estar compartilhando aqui esse tempo de mesa, e com certeza vai ser um tempo assim que você vai ser tocado pelo Espírito Santo, você vai se sentir assim, atraído por um chamado de Deus na sua vida, com certeza. Amém? Lucas, seja bem-vindo. Prazer poder estar aqui, uma honra e um privilégio poder voltar aqui de novo. É um lugar que eu tenho um amor muito grande, então é uma honra e um privilégio poder estar aqui de novo, poder compartilhar um pouquinho mais sobre a minha história, a minha jornada. Eu estou empolgado. Amém, que bênção, Luquinha. Lucas, a gente assim, você esteve ministrando aqui, né? Acho que há uns 2 meses atrás aqui na igreja, trouxe uma palavra, né, missionária, trouxe uma palavra evangelística, uma palavra assim que a gente venha se sentir assim atraído, né, pelo chamado de Deus na nossa vida. A gente quer te conhecer um pouco mais assim, né, no profundo. Onde você nasceu? Como tudo, o início de tudo. Então, o meu início começa lá na Espanha, no ano 2000. Eu nasci e cresci lá. Os meus pais foram missionários na Espanha por mais de 20 anos. Eles dedicaram a vida deles lá na Espanha. Que legal. E foi lá onde eu nasci, eu cresci. Então, ali onde o meu início começa, lá na Espanha. Em que cidade, Lucas? Especificamente, região da Espanha? Eu nasci no sul da Espanha, numa cidade que chama Málaga. Mas eu cresci numa cidade pequenininha chamada São Roque. San Roque. Que legal. No sul da Espanha. Então, assim, desde pequenininho, já envolvido em missões. Sim. E seus pais são de? O meu pai é da Bahia, Sim. de uma cidade pequenininha chamada Baixa Grande, e minha mãe Sim. é daqui de São Paulo, de Campinas. De Campinas, que legal. E eles tinham sido enviados nessa época por qual igreja? Pelas Assembleias de Deus, de Jundiaí. Meu pai foi no ano de 92, com um grupo de jovens também. Que legal. Aí ele ficou lá na Espanha por uma etapa, morou em Portugal, fez seminário, fez vários estudos lá. E a minha mãe foi depois. Que legal. Naquela época eles não tinha aquele romance todo ainda. Mas tinha um pouquinho aí de eu sei que você é, e foi crescendo, até que Deus chamou a família da minha mãe para ir para o sul da Espanha, e foi lá onde eles se encontraram. Nossa, você aqui e tal, não sei o quê. Que legal. Acabaram casando, ficaram por lá mesmo e começaram a família e o ministério deles lá. Então, assim, desde jovem, mesmo eles sendo jovens, servindo a Deus, eles foram se encontrar lá na Espanha, exatamente. em cidades diferentes e tal. Que legal, que bênção. E, beleza, nasceu na Espanha. E quanto tempo você chegou lá? Assim, quanto tempo você ficou na Espanha ainda? Quanto tempo seus pais ficaram na Espanha? E como foi, assim, as fases da sua vida que você passou lá na Espanha? Os meus pais passaram mais ou menos 20 anos na Espanha. Meu pai passou 25 e a minha mãe 20. E eu e meu irmão, a gente cresceu muito nesse vai e vem. A gente, os dois nascemos na Espanha. Aí depois de 2 anos a gente voltou para o Brasil. Aí depois de 2 anos a gente voltou para a Espanha. Aí ficou lá, foi uns 5 anos. Aí voltou para o Brasil de novo. Aí voltou para a Espanha de novo. Mas cada vez que a gente ia e voltava, sempre havia alguma pequena ou grande mudança. Ou mudava de escola, mudava de estado, mudava de cidade. A gente rodou bastante a Espanha inteira. Então a gente nasceu no sul, moramos no norte e a gente se despediu no nordeste. Que legal. Teve toda uma
jornada aí na Quer Espanha. dizer, fez missões assim missões na Espanha, Na Espanha inteira. e assim, Lucas, essas idas e vindas, né? E como você via isso? Hoje é fácil falar, né? Com 23 anos, olhar para trás Olhar pra assim. trás, sim. Quais foram assim as experiências, né? Que marcou assim a sua infância? Olha, crescendo, tudo é normal, porque eu nunca conheci outro estilo de vida diferente ao filho de um missionário. Então, para mim era normal ter o vô, a avó, os tios, as tias, os primos longe. Não era nada estranho, era normal porque era como a minha vida era. Eu sabia que não era comum porque os meus amigos de escola, de igreja, eles todos tinham os tios e as tias perto. Mas para mim e para o meu irmão era um tempo de férias, onde a gente não tinha responsabilidade nenhuma, nem com a igreja, nem com a escola, a gente ia curtir o vô, a avó, os tios, as tias, os primos. Então sempre foi esse vai e vem sempre foi muito bom, porque trazia a gente mais perto para a nossa família e sempre era um tempo de férias, em que a gente só brincava e zoava, então sempre foi um tempo muito, muito bom. Então, quando estava no Brasil, era tempo férias. de curtição. Era festa. Se soltava, né? Com a família e tal. Isso. E o ambiente na Espanha, Lucas? Filho de missionário. Como que era, assim, né? O dia a dia? Como que era o ambiente? Essa questão mesmo de mudar, né? Passar uma fase da vida numa escola, depois ter que mudar, ir para outra região. Como que você encarava isso? Eu sempre digo que ser filho de missionário tem uma quantidade maior de benefícios e uma quantidade maior de desafios. Sim. Então, essas duas barras sobem. O fato de que eu tive a oportunidade de conhecer outras áreas, conhecer outras partes da Espanha, isso é muito bom, isso é um privilégio muito grande. Cultura, né? Cultura. Porém, isso vem com um desafio muito grande. A Espanha tem menos de 1% de cristãos evangélicos. Então, crescer numa sociedade, numa escola, muito pouco, né? num país Muito onde pouco. tudo que você faz é desafiado e questionado, é difícil. Mas é através desse contraste, dessa dificuldade, onde eu acredito que Deus chamou eu e o meu irmão para ser sal e luz. Numa sociedade, numa cultura onde eles não têm essa cultura de Deus, esse temor de Deus, ter pessoas que têm princípios e uma ética centrada com a Bíblia realmente foi um choque, tanto para eles como para nós mesmos, esse contraste contínuo. Isso hoje assim está servindo para você como foi um alicerce, né? Sim, total. Foi algo assim que te impactou ainda mais, né? Porque, né, você é criança, né? E a Espanha também tem um pouco também dessa questão do Brasil, né? De futebol, eles também são bem apaixonados por futebol e tal. E assim, Lucas, teve algo assim na infância que te marcou? Essa questão do contraste, uma cultura totalmente diferente. Teve algo assim que você traz com você e falou, pô, isso que aconteceu foi uma experiência assim que você lembra assim? São várias São coisas. Várias, são né? Muitas coisas, mas assim, Ou uma região da Espanha que você passou, que você morou, essa região marcou, foi algo assim que... Eu diria que é mais uma fase da vida, assim, uma fase onde a gente como família passou por muita dificuldade. As pessoas normalmente acham que por ser Espanha, por ser Europa, é luxo, é riqueza, é tudo tranquilo. Tá na Europa. Tá na Europa, então tá tranquilo. E a realidade é que não é assim sempre. No dia a dia. Então foi uma etapa onde a gente passou muita dificuldade. Eu tinha vergonha de falar onde eu morava, tal, porque eu achava muito, muito ruim. Isso me marcou muito, não pelo fato de ser uma fase ruim ou difícil, não, me marcou muito porque eu observei muito os meus pais. Eles nunca desistiram, nunca questionaram a Deus, nunca falaram mal de ninguém, de nada. Eles perseveravam. Eles ensinaram a gente a ter fé quando a gente vivia bem e quando a gente não vivia bem.
Então, isso eu acho que me marcou muito. Porque hoje eu entendo as lições e o aprendizado que se trouxe para mim hoje. A depender de Deus de uma maneira integral. Tipo assim, em tudo. Quando as coisas estão bem, ser grato a Deus porque as coisas estão bem. E quando as coisas não estão bem, ser grato a Deus porque a gente tem o mínimo. Nunca faltou. Então, eu diria que isso foi uma das lições assim, que impactaram muito. Que você está trazendo com você hoje, né? E assim, lá na Espanha, né? Você passou as fases da sua vida mais na Espanha do que no Brasil, né? Sim, sim. E tinha algum hobby? Você praticava algum esporte? Olha, quando eu era adolescente, numa das igrejas, durante a nossa última fase na Espanha, eles tinham uma associação olímpica das igrejas evangélicas da região, que legal. do estado inteiro. Então, eu e meu irmão, a gente, durante, eu acho que era um período do ano, eram uns 3, 4, 5, 6 meses, a gente treinava para competir nas Olimpíadas das igrejas do estado. E a gente curtia bastante isso, até a gente ganhou algumas medalhas. Que legal, né? O brasileiro genética. Arrebenta, né? Lucas, quando você vinha para o Brasil, agora bateu essa curiosidade assim, é muito provável que você sentia falta da Espanha. E quando você voltava para a Espanha, você sentia falta, provavelmente, da sua família, dos avós, aquele aconchego, tal. Sim. Como que era lidar com isso, né? E o que assim, realmente você sentia falta? Quando você estava no Brasil, você sentia falta da Espanha? E quando você estava na Espanha, você sentia falta no Brasil? Isso é uma coisa que existe até hoje. Você está é o coração partido em dois. Que eu acho que tem a ver um pouco... Aí já tem a ver com a chamada, né? Tem muito a ver já com... Mas sempre que a gente vinha e voltava, quando a gente ia para o Brasil, eu tinha muita saudade da normalidade que era a nossa vida na Espanha. Era a rotina, o dia a dia, o falar em espanhol, que eu cresci falando espanhol. Então, para mim, ter que falar em português, entender as piadas em português. Eu contava piada em português, mas que eu traduzi do espanhol, então não fazia graça nenhuma. Então, eu diria assim que eu sentia falta do cotidiano, assim. Mas aí, quando a gente voltava para a Espanha, nossa, eu tinha... Principalmente o que eu sentia falta, além da família e tal, era comida. Sinceramente, era comida. E a primeira coisa que eu sempre queria comer, assim... Você quer almoçar o quê? Eu queria arroz, feijão e farofa. Eu era feliz com arroz, feijão e farofa, comia o dia inteiro. Na Espanha não é normal. Não é normal. Não é do dia a dia arroz, feijão. A gente tinha que ir em loja de produtos importados para comprar um pacote de farofa Yoki. Nossa. E a gente fazia a festa. Quando Aquela farofa temperadinha. Farofa. Guaraná Antártica, a gente também comprava em loja de produtos importados, mas a gente tinha que só tomar em ocasiões especiais. Quando tinha festa, aniversário de alguém, a gente racionava. Um copinho para você, um copinho para você, pronto, acabou. Qual era a comida lá na Espanha? Comida do dia a dia? A dieta... Aqui é arroz e feijão, né? A dieta na Espanha. Mediterrânea se basa muito em frango, batata, macarrão, salada, pão. Então, esses seriam os fundamentos, assim. É difícil assim, a gente que é brasileiro não se vê, né? Comendo arroz e feijão. Arroz você pega, você faz rápido, né? Lá não era uma comida típica. Tinha, mas não era comum, não era o dia a dia, tipo, tem que ter arroz. Não tinha que ter arroz. Tinha que ter pão. Em todo lar espanhol tem a comida e tem uma cestinha de pão. Come bastante. Isso sim, com pão a gente comia bastante. E aí, foi crescendo nessas idas e vindas e tal. Houve um momento que
que os seus pais voltaram para o Brasil em definitivo? Em que momento foi esse? Em que ano? E quantos anos você tinha? Sim. Eu acho que essa foi uma das etapas mais marcantes também na minha jornada, foi a nossa saída da Espanha. Em 2017, os meus pais começaram a conversar, assim, ouvia boatos, assim, deles falando que a gente ia mudar de novo. Eu já rolava os meus olhos, a gente vai mudar de novo. Então a gente... Visa de missionário. Visa de missionário, a gente vai mudar de novo. Aí eu e meu irmão pensar, será que vai ser para outro país? Ou será que a gente muda para onde que a gente vai? Vai para Madrid, vai para Valência, vai para outra cidade? Aí foi isso aí, né? Aí um dia eles sentaram com a gente, viu? A gente sentiu de Deus e tal que o nosso tempo na Espanha chegou a um fim. E Deus tem chamado a gente para voltar ao Brasil. E, meu Deus, voltar ao Brasil? Voltaram ao Brasil eles. Eu estava indo ao Brasil. Eles estavam voltando para casa. Eu estava indo para o campo, entendeu? Sim. Mas foi uma fase, uma etapa onde eu ouvi a voz de Deus de uma maneira muito forte e Ele me deu muita paz. Eu não queria ir embora, mas eu tinha 17 anos. Eu vou fazer o quê? Eu vou ficar aqui, eu vou para lá. Lugar nenhum. Não tem. Aqui sozinho. Vou ficar aqui sozinho. Não tinha como. Mas Deus falou muito forte a nós como uma família, mas a nós como indivíduos. Deus falou individualmente ao coração de cada um sobre o motivo, sobre essa nova fase, essa nova etapa, confirmando que era Ele. Isso trouxe muita paz. Mesmo eu não querendo sair, eu não querendo ir embora, saber que foi Deus quem está orquestrando isso tudo, não, se é Deus no controle, eu posso viver tranquilo. Mesmo sabendo que eu não quero ir embora e o Brasil não é o meu lugar, mas se é Deus chamando, vai dar tudo certo. Lucas, é interessante, porque em 2017 você estava com 17 anos. 17 anos. Você nasceu, você cresceu num ambiente missionário. A gente imagina como deve ser, né? Em uma outra cultura, né? Para os seus pais, né? É até legal falar isso, para você não, porque você já nasceu nesse ambiente missionário na Espanha. 17 anos, né? É uma fase até, também foi com 17 anos que eu voltei para Jesus, né? De pais crentes e tal. E quando você volta para o Brasil, né? Você vivendo num ambiente missionário, muitas experiências, buscando, né, essa voz de Deus. Você citou alguns momentos, os seus pais buscando realmente, né, uma direção de Deus e tal. Você volta para o Brasil com 17 anos. Já queimava no seu coração em questão de um propósito missionário? Porque acontece muito isso, né? O meu pai é pastor. Cara, o que eu não quero ser é pastor. Não, meu pai faz algo na igreja. Cara, isso eu não quero para mim. A gente ouve muito isso. Sim. Com você foi ao contrário. Sim. Como se desenvolveu isso? Como esse propósito, né? Esse chamado, lógico que é o chamado, Sim. mas esse propósito de vida, Sim. como você encarou isso para a sua vida? Isso infelizmente, uma realidade muito grande. Eu acho isso muito triste. Eu tenho vários amigos que eu chamo de primos, que a gente cresceu junto, a gente viveu em certos momentos da minha vida essa jornada missionária juntos. Filhos de missionários que hoje têm os seus 22, 23, 24, 25 anos e que não querem saber nada de Deus, não quer saber nada de igreja. Isso, infelizmente, é uma realidade muito, muito grande. Mas eu vejo uma diferença muito grande, foi como os meus pais souberam cuidar da gente, souberam passar isso para vocês, conduzir, né? a gente a isso. Tanto assim que a minha mãe fez essa mesma mudança na minha idade. Quando a minha mãe tinha 17 anos, foi quando ela saiu do Brasil para a Espanha. Que legal. Então, eu acho que uma experiência prévia também ajudou bastante aos pais entenderem o que a gente estava vivendo, o que a gente estava sentindo.
Aí, quando eu quando eu vou para o Brasil em 2010... Quando você vai fazer 17, missões no Brasil. quando eu vim fazer missão no Brasil, sinceramente, não tinha nada assim de chamado, nada queimava assim. Era só mais uma mudança. E eu sempre vivi baixo as asas e baixo a sombra do ministério dos meus pais. Isso para mim era comum e normal. E eu cresci com essa mentalidade de que eu sou útil e eu sou uma peça dentro do ministério deles. Mas que para mim não tem nada assim. É o ministério deles. E então eu volto ao Brasil focado mais nessa transição, nessa nova etapa. Eu cheguei, eu tinha que fazer o terceirão do ensino médio. Agora já era uma coisa definitiva, né? Isso. Já não era vir passar já férias. Já não era... Os 3 primeiros meses foi festa, foi férias. Aí no 4º, 5º mês, quando eu entrei no terceirão, a ficha caiu, o balde de água fria caiu. Agora a coisa é séria. Eu não vou voltar mais, Agora, aí o bicho pegou. Aí o negócio ficou difícil. Mas assim, olhando para trás, eu vejo como Deus tem cuidado dos grandes e os pequenos detalhes. Eu lembro que quando eu recebi a notícia de que a gente estava indo embora para o Brasil, eu falei para Deus assim: Deus, eu não me importo com casa, não me importo com bike, não me importo com carro, não me importo com escola, eu não me importo com nada dessas coisas. Não me interessa onde eu vou morar. Isso para mim, eu sei que o Senhor já está cuidando. Mas uma coisa que eu pedi para Deus assim, e eu não verbalizei isso aí, eu só orei na minha mente. Eu quero que o Senhor cuide das minhas amizades. Legal. Eu quero que o Senhor me dê melhores amigos. Por uma criança, por um jovem, um adolescente de 17 anos que cresceu sempre mudando, foi muito difícil construir amizades verdadeiras a longo prazo. Sim, certeza. Você conhece alguém, daqui 2 anos você vai embora. Você conhece alguém, daqui 3 anos você vai embora de novo. Você nunca mais vê ele. O vínculo, né? Você vai deixando. As raízes sempre foram muito, muito baixas. Então, voltando ao Brasil em 2017, eu vejo como Deus cuidou de casa, de escola, de igreja, de bairro, de carro, tudo que a gente precisava, Deus foi abrindo de uma maneira assim, um milagre atrás do outro. E foi aí onde eu comecei um pouco o processo de dia com Deus. Eu acho que todo jovem, todo adolescente passa por uma fase onde a gente começa a fazer perguntas e questionar muitas coisas. E foi aí onde eu comecei a questionar Deus, porque eu não... a gente tinha uma casa boa, a gente tinha um carro bom, eu estava numa escola boa, eu estava com a minha família. Finalmente eu consegui conhecer os meus avós, os meus tios, os meus primos. Então isso, conviver, né? Conviver com eles. Isso foi um presente muito grande. Mas as amizades não tinham vindo ainda. Eu estava numa escola onde o ambiente escolar é muito difícil, ainda mais nessa etapa de idade. Você estava terminando? Estava no último ano? Terceirão. No terceiro. Os moleques lá estavam com a mente em outras coisas. E isso para mim foi desafiador. E na igreja, eu era o filho do missionário, neto do pastor. Então as pessoas me viam como a quarta pessoa da Trindade. Não, porque filho do missionário, neto do pastor. Olhava assim, uau. Brilhava. Fez missões assim. na Espanha. Deve ser rico, porque veio da Europa. Então essa foi um processo difícil, onde eu apontei o dedo para Deus. Falei, você prometeu cuidar das amizades. Eu nunca quis casa, carro, igreja, escola, nada. Não pedi nada disso. Eu pedi amizades. E elas? Vieram? Não vieram. Assim, durante essa fase, foi assim, um vazio, um silêncio muito grande. E foi aí onde eu lembrei daquela lição que eu aprendi lá atrás, que os meus pais me ensinaram sem eles falarem nada, que eles eram gratos e obedientes a Deus quando eles tinham e quando eles não tinham. E que as promessas de Deus, se Deus prometeu, Ele vai cumprir.
no tempo dele, não no meu tempo. Sim. Então eu falei, tá, eu senti essa convicção do Espírito Santo, falei, não, se ainda não veio, eu não vou reclamar, não vou apontar o dedo para Deus, mas E você tinha, Lucas, algo assim dentro de você? Você chegava a pensar que realmente você veio para o Brasil num propósito de fazer missões? Olha, não... Ou quando que se deu que você... peraí, a coisa... Não, eu vou... Eu saí da Espanha sabendo que Deus trouxe eu para o Brasil por algum motivo. Ele queria fazer alguma coisa na minha vida que precisava ser no Brasil. E eu não sei porquê, mas eu tinha certeza que ia ser num período de no máximo 2 anos. Sim. E não sei, mas eu senti isso muito claro e muito forte. Tinha convicção. Uma convicção muito grande que Deus estava trazendo eu para o Brasil, para um propósito, e que eu ia entender esse propósito em menos de 2 anos. E foi aí, nessa jornada toda, onde um dia eu senti, tipo assim, não, eu terminei o ensino médio, e aí, tá, e agora você vai fazer o quê? E agora eu vou fazer o quê? Eu olhei para a cara do meu pai, ano. eu olhei para a cara da minha mãe e falei, viu, eu preciso tirar férias. Eu estou cansado de sentar numa sala de aula 6, 7, 8 horas por dia. Eu quero fazer alguma coisa que eu goste. Não, tá bom, mas nada de jogar videogame o dia. Não. Arrumei alguma coisa para fazer, assisti um curso de marketing, fotografia, comecei tirando foto, comecei a crescer, cara. Comecei a crescer, fazer dinheiro, tudo que entrava era lucro. E aí, certo dia, assim, eu falei, eu gostaria de fazer alguma coisa pro reino. Tipo assim, eu queria fazer alguma coisa para Deus e tal. E surgiu aí a oportunidade de eu ir para um acampamento de jovens em Maringá, chamado Vocari. Não sei se você já ouviu falar. Ouviu falar. É muito bom, maravilhoso. Eles falam sobre vocação e missão. Sim. Um primo meu falou, viu, você precisa ir, ele é muito bom, vai te fazer muito bem. Tá? Você que é missionário. Você que é missionário, você vai curtir. Aí foi eu, meu irmão, juntamos uns primos lá, foi todo mundo. E eu cheguei lá, sinceramente, com expectativas muito baixas. Eu queria curtir, queria sabe, dar uma relaxada. Ambiente de acampamento. Eu fui lá para isso. Mas, por incrível que pareça, todas as palestras, todas as pregações parecem que foram criadas para mim. Para você. De começo até o fim, do dia 1 ao dia 5, as pregações foram falando da minha vida, da minha jornada. E teve um dia que eles fizeram um apelo e perguntaram quem quer servir a Deus em missões, de uma maneira prática, de uma maneira tangível, de uma maneira íntegra. Eu senti que Deus estava me chamando para ir lá na frente como símbolo de fé. Eu acredito que Deus tem um chamado para a minha vida, e durante esses 5 dias eu entendi isso. E eu fui. Aí, nesse dia, o líder do nosso grupo, o líder do nosso PG, leu uma passagem e compartilhou um devocional com nós. Foi esse devocional que Deus me chamou para missões. E às vezes a gente acha que as pessoas, e eu falei isso aqui naquele dia que eu vim pregar aqui, que muitas vezes as pessoas que são chamadas a missões, ou acham que o chamado para missões é o ir de pregar todas as nações, fazendo discípulos, batizando, que é um versículo muito bom e que sim, que conhecido. É conhecido. Mas para mim foi a parábola, a parábola não, a história da multiplicação dos pães e dos peixes. Que você ministrou aqui. Isso. Que eu olhava para a minha vida e eu olhava do mesmo jeito que os discípulos olhavam para aqueles pães e aqueles peixes. Não é nada. É uma multidão, isso aqui não vai fazer nada. Eu olhava
para minha vida sim. Tipo, eu terminei o ensino médio, não passei no Enem, porque meu português era muito ruim, a redação era muito ruim, não sabia nada de história, Imagino. geografia, não sabia nada, Mata Atlântica, não sabia nada, nada. Então eu falei, eu não tenho profissão, eu não tenho nada para oferecer. Eu sei que o senhor quer me usar, o senhor me chamou, mas fora o ministério dos meus pais, eu não sou nada. Eu só tenho Eu cinco só tenho pães 5 pães e 2 peixes. Eis-me aqui. Tá aqui, Senhor. E foi aí onde eu senti o Espírito Santo falando, exatamente, você sozinho não consegue. As suas próprias habilidades e capacidades nunca vão ser suficientes. Então, nesse retiro, algo assim que você convivia ali com seus pais, esse ambiente, né, de chamada, esse ambiente de dependência de Deus, ali no retiro, vamos dizer assim, foi confirmado. Foi algo que foi ativado na sua vida. Ali foi assim. onde a chavinha virou. Porque eu entendi que não é eu, é Ele, através de mim. Então, se eu colocar os meus 5 pães e meus 2 peixinhos na mão dele, Ele multiplica. E aí começa, né, toda a jornada de missão. Aí, no último dia desse acampamento, eles tiveram uma feira missionária. Tinha vários estandes de várias agências, organizações, projetos missionários que estavam lá para os jovens se envolver, saber mais. Cara, eu fui em todos os estandes falando a mesma coisa. Eu pensei, não, eu preciso então, eu preciso saber o que é os meus 5 pães e 2 peixes. Meu nome é Lucas, tenho 18 anos, eu falo inglês e sei tirar foto. Pronto, esses são meus 5 pães e 2... Cara, fui para todos os estandes. Olá, prazer, tudo bem? Meu nome é Lucas, tenho 18 anos, eu sei falar inglês e eu tiro foto. Qual é o que eu posso ajudar? Ô, Lucas, que bom saber, papel aqui, papel ali, né? Cara, eu cheguei em casa, eu tinha um monte de papelada, um monte de folheto, panfleto de toda viagem missionária, stand, agência, organização que você imaginasse. E entre eles estava lá um folheto da OM, da Operação Mobilização, falando especificamente sobre o Logos Hope. Eu tinha falado com eles lá e eles falaram, nossa, você encaixa perfeitamente no perfil que a gente está buscando e tal. Tem um navio missionário vindo até o Brasil e a gente precisa de jovens que saibam falar inglês e português para se incorporar e ajudar, né, no dia a dia para traduzir o que a gente faz. Falei, legal, peguei o papel, saí para a próxima. Então, naquela hora eu não dei assim grande importância, porque tinha outros projetos também que eu estava com um interesse muito grande. Para quem, assim, para o jovem agora, Lucas, que está nos assistindo, o que é o Logos Hope, né? Como que você poderia... Apresenta ele aí para gente, esse projeto. O Logos Hope, ele é a livraria flutuante mais grande do mundo. A gente tem mais de 800 mil livros e mais de 5 mil títulos. Nossa. E tudo isso funciona por uma tripulação de mais ou menos umas 350 pessoas de mais de 65 países diferentes. E todos são voluntários, todos são missionários. Até o capitão. Ninguém ganha nenhum salário por estar lá. Totalmente ao contrário. A gente tem que manter o nosso custo de vida lá. Manter o navio. Manter o navio, exatamente. E como que funciona? Ele vai indo de cidade em cidade? Eles vão de porto em porto, compartilhando conhecimento, ajuda e esperança. Conhecimento através dos livros e da quantidade de culturas que ele traz. Então, livros de não somente área bíblica, cristã, mas de ciências, matemáticas, livros de história, geografia, biografias de figuras importantes, livros para crianças, novelas para adultos, sim, tudo. 5 mil títulos é muito livro. Bastante coisa. Assim como a gente compartilhava conhecimento, ajuda, todos os portos que a gente parava, a gente fazia algum trabalho prático com as comunidades que a gente visitava. Então vocês paravam no porto, na cidade e tal,
E aí vocês desciam fazer isso. trabalho. A comunidade Isso. não vinha até o navio. Vinha Conhecer também ver o povo, comprar algum livro, interagir, sei lá, com outras culturas e tal. Mas a gente também saía todos os dias para fazer algum trabalho prático, ou em escola, igreja, hospital, em centros, na rua. Então, assim é como a gente compartilhava a ajuda, que é uma coisa muito importante. Mas o último era a esperança. Era a mensagem. Era a mensagem. Do Evangelho. E eu acho que é uma coisa muito importante, ainda mais nos dias de hoje, e tendo passado pelos países que eu passei, muitas pessoas elas têm o conhecimento, têm ajuda, mas a esperança é uma coisa que falta muito no mundo de hoje. Então, muitas vezes as pessoas questionavam: mas por que você está aqui? Por que você faz isso? Por que você veio até aqui para pintar a minha casa? Por que você veio até aqui para, sei lá, falar comigo? E a gente sempre falava isso, porque alguém nos amou de tal maneira que nos moveu a estarmos aqui. A estar aqui. Existe alguém que quer amar e ama você da mesma maneira que ele quer te conhecer. E a gente sempre trazia essa mensagem junto, de maneiras diversas e com enfoques criativos, dependendo do país que vocês paravam, que a gente estava. Mas isso é assim, o global assim do barco. Compartilhar conhecimento, ajuda e... Quantos anos, Lucas, você ficou no... Eu fiquei trabalhando, né? 3 anos e 3 meses. Que legal. Não era para ser isso tudo, né? Depois desse acampamento de jovens, depois de 3 meses de eu estar em casa com a minha empresa, o meu estúdio, as minhas fotos, meu salário, eu parar tudo e falar: não, Deus me chamou para missão. Saí desse acampamento depois de 3 meses, eu já estava embarcando em Santos, num projeto de curto prazo de 3 meses, que ia ser só a visita brasileira, que era ser Santos, Rio, Vitória, Salvador, Belém. Santos, Rio, Vitória, Salvador, Belém. Esses 5 portos. 3 meses que... 3 meses que eu ia rodar esse... Tinha até a minha passagem de volta comprada. Dia 4 de dezembro de 2019, de Belém para São Paulo. Já estava certo. Já estava tudo certo. Aí eu entro, cara, no meu primeiro dia, eu entrei lá, falei: isso aqui é um lugar especial. Eu acho que isso aqui... Você sentiu paz, né? Eu senti paz. Você tava... eu acho que eu achei o meu lugar, pelo menos por essa fase. E aí, na minha primeira semana, eu já fui atrás, viu? Como é que faz para ficar mais tempo? Mas já, você nem conhece aqui. Não, É isso que eu quero. Isso aqui. Isso aqui é para mim. E aí foi, cara. E até, Lucas, você citando isso, é algo assim que a gente, né? A gente trabalha com jovens e tal. E assim, é algo que a gente quer ver na vida do jovem, né? Ele identificado com o reino. Eu acho que isso que você citou, né? Pô, eu comecei a tirar foto e o que eu tenho, a minha profissão, o que eu tenho, Senhor, está aqui. Eu quero viver o teu reino. No início, né? Quando você lá saiu do acampamento, com certeza, veio medo. Veio dúvida. Mas assim, lá na frente veio uma recompensa, né? De você sentir paz, não. Porque assim, estar no centro da vontade de Deus é o melhor lugar do mundo, né? Independente do navio, independente. Se você pudesse dar uma mensagem hoje para um jovem que está nos assistindo, como lidar com isso? Lidar com medo, lidar com a dúvida. Será que vou? Com certeza você passou por isso, né? Será que vou, não vou? Vou deixar tudo? Como que é esse processo? Olha, eu diria que é uma coisa normal, comum. Eu não me assusto mais quando me dá ansiedade, quando eu tenho dúvidas, quando eu fico com medo, quando a minha mão soa e o coração bate rápido por causa das incertezas. Eu sei que isso é normal e é comum. Sim.
mas eu seguro no que é inabalável. Eu seguro em Deus, em Jesus, na promessa que Ele tem para minha vida. E eu seguro nisso. Porque é normal. Será que eu vou? Será que eu deixo? E as incertezas. E a gente pensa e olha, tipo assim, não, mas se eu deixar meu emprego por 3 meses e eu for para Será que é o melhor para mim? Quando eu voltar, eu não vou ter emprego. E aí, quanto tempo que eu vou demorar sem ficar em emprego? Porque eu tenho que pagar isso aqui. Blá, 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 blá. Isso é normal. Mas eu acho que se Deus chamou, se Deus tem uma promessa, se é Deus guiando, é normal que você tenha dúvidas, é normal que você tenha medo. Faz parte, né? Faz parte do processo. Deus não espera que você, tipo assim, Deus chamou e você, Superman, tarará, tarará, e vai, pronto, acabou. Não, por isso que chama fé. Porque você persevera, acredita e vai no meio das lutas, no meio da dúvida, no meio do medo. Vai ter que lutar com aquilo, né? Mas você vai ter que vencer, né? Se fosse fácil, todo mundo fazia. Todo mundo fazia, é verdade. Todo mundo fazia. Lucas, e tá lá no navio, né? Os primeiros dias, você se identificou, pô, é isso que eu quero, tal. Como foi a experiência de lidar com outras pessoas de outras nações, línguas, origens, cultura? Como que era o dia a dia no navio e se você tinha alguma função específica lá dentro do navio? Eu acho que aí é onde eu tiro aquele ás da minha manga, porque para a maioria das pessoas lá era a primeira vez que eles estavam tendo uma experiência transcultural. Para mim essa foi a minha vida inteira. Então para mim foi muito fácil entender as diferentes culturas, viver num ambiente tão culturalmente diferente e diverso. Para mim isso foi fácil. Por quê? Porque na Espanha eu era brasileiro e no Brasil eu era espanhol. Então, na Espanha, o pessoal pensava que eu vivia numa favela, no Rio. Carnaval era todo final de semana e eu sabia dançar samba. No Brasil, o pessoal pensava que eu vivia numa casa de luxo e eu tinha um carro importado. O cara da Europa. É o cara da Europa, entendeu? Então, no Brasil eu era da Espanha, na Espanha eu era do Brasil. No barco... Tem que ter uma certa estrutura já. Tem que ter, senão... No barco, ninguém era de lugar nenhum. O barco não tinha uma cultura que todo mundo que estava lá era igual. Não. Era um lugar diverso. Tinha vários. Isso, para mim, foi um lugar de descanso, assim, de ter que... não, agora tem que ser assim, agora tem que ser assado. Não. Eu sou eu mesmo. E... Não sei se você lembra, mas lembra que Deus fez aquela promessa dos amigos e que nunca veio? Sim. Foi aí onde Deus começou a orquestrar todo esse chamado que vinha desde quando eu saí da Espanha. Eu entrei no barco justo antes de completar 2 anos no Brasil. Então, foi ali quando tudo meio que a chavinha virou. Lembra que Deus tinha chamado a gente para o Brasil, que Ele queria fazer alguma coisa na minha vida? Eu não sei o que é, mas eu vou entender antes de 2 anos. E durante esse ano e 10 meses eu nunca vi nenhum amigo, né? Eu estou nesse lugar e foi ali onde eu entendi por que Deus me trouxe para o Brasil. E foi ali onde eu comecei a desenvolver essas amizades que Deus tinha prometido. E esses vínculos, né? Espirituais, né? Vínculos que... né? Vão agregar, né, para o reino de Deus, né? Sim. Ô Lucas, tem alguma lição específica que você poderia, assim, né? Uma mensagem para os nossos jovens? Teve alguma lição ali dentro do navio? Pô, isso foi, assim, impactante, marcou. Porque ali dentro do navio você já estava vivendo o seu ministério. Aquilo que o Senhor, né, já tinha prometido para cumprir na sua vida. Houve alguma lição em específico, irmão? Várias, né? Várias. Teve alguma que marcou você? Olha, eu diria assim, o título, assim, um resumo da minha fase lá, se resume em não se preocupe. Eu me preocupo muito. E no dia a dia do barco, tal, na rotina... você meio que esquece dos problemas e tal, porque é tudo muito
novo, é tudo muito extravagante. É tudo, você está num lugar, você está num navio, você está rodeado de jovens que servem a Deus, que louvam a Deus, de diferentes culturas. Então, o mundo meio que muda, né? Mas as dificuldades continuam lá. E depois dessa fase aí da lua de mel, onde tudo é muito legal, começa a vir os desafios e tal. E eu diria que durante esses 3 anos, depois de ter servido em 4 funções diferentes, em várias áreas e tal, essa palavra de Deus, de não se preocupe, que a minha passagem favorita de Mateus 6, onde Deus fala, né? Olha para o pássaro dos céus, eles não semeiam nem colhem, nem assim eles passam fome. E durante muito tempo, durante muitas áreas, momentos, situações, eu me preocupava, eu apertava na mão de Deus e falava, será que agora o Senhor consegue? E Deus assim, eu não mudei, não se preocupe. E eu diria que essa foi uma das lições maiores, assim, que é quando as dificuldades, quando as dúvidas vierem, quando as incertezas, quando o mar fica bruto, segura na âncora que é Jesus, que é Deus, e não se preocupe. Ele está no controle. O Senhor está no controle de tudo, né? E como se deu, Lucas, para a gente agora já, para a gente partir para papo tá bom, papo vai embora, né? E como que se deu o retorno, né? Quando você entendeu que depois de 3 anos, e é até uma curiosidade que eu tenho, né? Foram vários países que você conheceu. Tem algum que te marcou pela cultura, a dificuldade de entrar com o evangelho? Teve alguma, olha ali, né? Tem vários. Vai devagar, porque ali Tem a vários. coisa é... Foram mais de 20 países. 20 países. Um privilégio muito Que grande. legal. Eu sou muito, muito grato a Deus Que legal. por isso. Eu acho que um dos países assim, que me marcou mais com relação ao evangelho foi Líbia, no norte da África. Se eu não estou errado, é o 3º país mais perseguido do mundo com relação ao evangelho. Se há uma estimativa de que existem 100 evangélicos no país inteiro. 100 pessoas. 100. E no nosso barco a gente era 300. Então só a gente triplicava o número que tinha lá. Então é um país islâmico, e a gente ficou lá por uma semana. A gente não podia sair do barco. A gente não tinha permissão para sair para as ruas, mas as pessoas vinham até nós. A gente não podia falar de Jesus de uma maneira aberta e explícita, e a gente tinha que ter muito cuidado como a gente falava de Deus. Então, a gente foi desafiado em como a gente compartilhava sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Evangelho. Isso me marcou muito. Mas eu acho que uma das coisas em Líbia que me marcou mais foi um dia que um casal normal, comum, igual os 6.000, as outras 6.000 pessoas que entravam todos os dias, entrou lá, passou pelos livros, e justo quando estavam saindo, uma das minhas amigas estava na saída, cumprimentando as pessoas. A esposa, a mulher desse casal, foi até ela, deu a mão para ela, agradeceu e puxou a manga dela. E no pulso dela tinha uma tatuagem da estrela de Davi. Ela olhou para o rosto dela e falou, muito obrigado por estar aqui. Puxou a manga de volta e foi embora. Isso para nós é uma coisa muito simples. Tipo, ela tem uma tatuagem da estrela de Davi. Mas naquela hora ela entendeu que aquele casal compartilhava a nossa fé. E que a nossa presença lá já deu muito gás para eles. Foi um impacto muito grande naquela trazer esperança, nação, né? sim. Confirmação. Então, isso é muito chocante para mim. Pessoas terem que o mundo hoje existe pessoas que vivem oprimidas e escondidas por causa de que
por causa de que eles seguem a Deus. E a gente tem uma liberdade muito grande. A gente está num podcast falando sobre Deus. A gente não tem noção disso. Não tem né? perigo nenhum. Que há lugares ainda hoje, né? Que É. você precisa... E hoje o Lucas? Como que tá o Lucão hoje na área? Tá Nossa. morando hoje? Tá morando onde? Aham. Quais são os projetos da sua vida? O que você hoje está esperando no Senhor? Aí? Eu moro aqui em São Paulo, eu moro aqui perto de Jundiaí. Cara, depois de 3 anos e 3 meses no navio, a minha vida e o rumo e a direção da minha vida é totalmente diferente. É outra coisa. Depois de as experiências, os trabalhos, as funções que eu fiz e como Deus foi orquestrando tudo isso, eu entendo e eu sinto paz sobre a direção que Deus tem Agora. me dado. Eu acho que, às vezes, nós, como jovens, a gente pensa que a gente tem que abrir mão da nossa profissão ou da nossa carreira e abrir mão da nossa juventude. Não, para ser missionário eu preciso ser... Eu não vou poder brincar, não vou Tem que poder... ser sério. Tem que ser sério. Precisa ser- Isso não é verdade e eu vou ter que abrir mão daquilo que eu quero ser. Eu quero ser advogado, eu quero ser isso aqui, eu não vou poder estudar. E essas duas coisas Deus provou para mim através desses 3 anos e através da direção que eu tenho hoje que isso não é certo. Muitas vezes eu não desenvolvi o trabalho e a profissão que eu sou, que é fotógrafo, mas eu estava fazendo coisas em outras áreas que era Deus que estava desenvolvendo em mim para o futuro. Tudo para o reino, né? Tudo para o reino. Era Então, os 5 pães e 2 peixes. exatamente. E aí, às vezes, a gente assim, não, eu sou fotógrafo, Deus me chamou para a missão, então vou ser fotógrafo e pá, 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 pá. E o servo não é dono do seu próprio serviço. Sim. Então, eu sou fotógrafo, mas eu servi como líder de jovens. Eu sou fotógrafo, mas eu servi na área administrativa. Eu sou fotógrafo, mas eu servi fazendo pipoca, cachorro-quente, sorvetes. Trabalhando na cozinha Na- do navio. na cozinha, no entendeu? restaurante. Então, sim. através disso tudo é que hoje eu entendo que Deus sim quer usar a minha juventude, a minha profissão e o meu amor pela comunicação audiovisual, câmera, microfone, luz e tal, para a honra e glória dele. E essa direção que Deus tem me dado. Foi um processo muito difícil, ter que aceitar que meu tempo no navio chegou a um fim, mas como sempre, quando a ansiedade e o medo veio, Deus confirmou e trouxe paz. Hey, é eu que estou guiando, é eu que estou no comando. Então eu falei, não, tá bom, meu tempo lá chegou a um fim e hoje eu caminho para isso, para poder estudar e me aprofundar profissionalmente, mas numa escola que tem um foco missionário e teológico primeiro. Então, essa é um pouquinho da jornada. Eu entendo que lá na frente, Deus quer me usar, Deus tem um propósito para a minha vida de uma maneira a tempo integral no ministério através da comunicação audiovisual. E eu entendo de Deus que agora é uma fase de se preparar. Eu já conheço o mundo, eu já conheço várias coisas, mas agora é uma fase onde Deus tem me chamado para me aprofundar mais na palavra dele. Exatamente. E como, de maneira prática, eu posso usar os dons e talentos que ele me deu para a honra e para a glória dele. Então, essa é um pouquinho Perfeito, Lucas. Esse acho jornada. que é uma mensagem que, com certeza, vai servir de bênção, muita bênção na vida dos nossos jovens, né? É realmente usar isso, é usar o que você tem para se aprofundar no reino. Sim. Eu acho que essa é a mensagem da hora agora, é a mensagem da hora que os nossos jovens precisam ouvir, né? Sim. Luca, a gente está chegando já no final, passa muito rápido, Passa. muitas experiências, realmente a gente vê que Deus assim é na sua vida, o Senhor vai te levar para lugares ainda, né, muito especiais. Amém. A gente vai fazer agora um direto ao ponto, Fechou. que é algo bem rapidinho. Eu vou fazer algumas perguntas relacionadas a alguns temas e você vai responder com uma palavra. Combinado. Tá bom? Vamos lá? Vamos lá. Vou dar essa relaxada. Vamos lá, direto ao ponto.
O que é família para você? Em uma palavra. Amor. Legal. Um livro. Indica um livro aí de uma dica de leitura aí para os nossos jovens. Sei que você trabalhou lá no navio, tinha quantos livros? 800 mil livros. 800 mil livros. 800 mil livros. Só fala um só. Siga-me, Siga-me. de David Platt. Davi Platt. Legal. Livro muito bom. Siga-me. Vou procurar esse daí. Uma música. Uma música. É em inglês. Chama Pride of a Father. É uma música que fala sobre o orgulho que Deus tem em nós como filhos. Apesar das nossas falhas, dos nossos defeitos, é uma música que fala sobre esse olhar de Deus que, igual que um pai olha para um filho quando ele erra e quando ele faz coisas erradas, isso não tira o prazer e o orgulho que ele tem de chamar ele como um filho. Benção. Legal. Uma referência pessoal. Uma pessoa que te inspira. Nossa, várias. Mas já que estamos falando do navio, George Weah, que está com o Senhor, mas ele foi o fundador da Operação Mobilização. Foi ele quem começou com essa ideia louca de enfiar livros num navio e navegar o mundo. Esse projeto do... Ele estudou na mesma faculdade que eu estou querendo ir estudar, e ele começou na minha idade, com 23 anos. Um jovem, como chamado missionário, alcançou milhares, milhões de pessoas. Um jovem, uma pessoa da minha idade, com os sonhos e os desejos e as dificuldades que eu tenho, fez o que ele fez. Deus usou ele, então é uma referência para mim muito grande, George Weah. Que legal. Um sonho não realizado ainda. Cara, um sonho não realizado. Eu quero fazer um documentário. Eu tenho um sonho assim, eu quero gravar um documentário, eu quero criar um documentário sobre algum projeto missionário. O que você mais gosta de fazer quando você tá de boa, seu tempo livre? Jogar videogame com o meu irmão. Legal. Uma comida preferida. Agora eu quero ver hein, se é da Espanha ou do Brasil, hein? Agora eu tô curioso. Comida preferida? Mano, nossa, é muito difícil. Olha, ultimamente eu tenho curtido... Essa daí eu não conheço. Eu diria que frango à parmegiana. Boa, hein? Frango à parmegiana. Vamos marcar a gente comer um junto, hein? Um versículo da Bíblia. Você já citou, né? Mateus uma palavra 6,33. aqui. Mateus 6,33. Buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém. Show, Lucão. Que bênção, hein? Que tempo precioso. Eu saio assim, tô saindo muito edificante, muito edificado pela sua vida, Amém. Pelos testemunhos, por aquilo que você representa no reino, né? Nós somos representantes do reino, aquilo que Deus, né, tem feito através de você. Para a gente finalizar, gostaria que você deixasse uma palavra para os nossos jovens, uma palavra de incentivo, algo que vier aí do seu coração. Para você que é jovem, tem isso entre 18 a sei lá quantos anos, eu quero até 100 anos. Até 100 anos é jovem ainda. Eu quero te encorajar a viver a sua caminhada com Deus de uma maneira intencional. Deus tem sim um propósito para a tua vida, Deus tem sim um chamado para a tua vida. Basta você sintonizar os teus ouvidos, sintonizar o teu espírito, o seu coração, para ouvir o que Ele quer. Eu te prometo, por experiência própria, experiência das outras 350 pessoas que eu convivi todos os dias, jovens igual você e eu, se você sintonizar isso, você vai viver uma vida extraordinária, abaixo do controle e o comando de Deus. Então, isso talvez para você seja deixar a sua casa, os seus pais, a sua zona de conforto e ir para outro país, ir para um navio. Talvez isso seja trocar de faculdade, talvez isso seja
mudar de estado, de país. Talvez isso seja ser mais intencional com o seu grupo de jovens. Mas eu quero te encorajar e desafiar a você a você viver a sua jornada com Deus de maneira intencional, porque a gente só vive uma vez e eu não quero que você desperdice essa sua juventude. A gente tem oportunidades infinitas para ser de bênção para as pessoas no nosso entorno. Eu acredito que nós jovens, a gente tem uma responsabilidade muito grande em avançar o reino de Deus. Então, viva a sua vida e o seu relacionamento com Deus de uma maneira intensa e intencional. Amém. Amém. Bênção. Lucão, te abençoe. Amém. Foi bênção, viu? Prazer foi meu. O Senhor meu. continue te abençoando. Jovem, assista aí nosso podcast, vamos para cima, compartilhe e use desse tempo, né? A vida do Lucas Brito, que realmente seja um tempo precioso, que venha ser de bênção na tua vida. Deus te abençoe e vamos para cima. Amém? Até a próxima.